Segundo livro de Crônicas, capítulo 19, verso de número 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o. Porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, sacerdotes, chefe dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. E tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Muito bem. Eu comecei o programa Jesus é a Salvação nesta manhã com uma pergunta com os irmãos em relação à situação de Josafá no capítulo 20, do verso de número 22, em que aqui nós temos, e isso nós temos também no capítulo 20, verso 1, 3 nações que se levantaram unidas contra Josafá. Coloquei para vocês também que o exército de Judá sempre foi o exército de Judá, representante aqui do exército de Deus físico, sempre foi um exército pequeno e, diante dos olhos dos inimigos, impotente, porque por Deus havia a proibição desse exército possuir armas fortes, poderosas, e também cavalos. Isso era proibido por Deus. Isso desde Josué capítulo 11, versículo 6, quando Josué ele estava conquistando a terra e o Senhor Deus deu ordem para que os cavalos, os carros, né, que eram o exército cananeu, que cada cidade que era conquistada, os carros deveriam ser queimados no fogo, não era para colecionar as armas inimigas, e os cavalos dos inimigos deveriam ser jarretados, tá bom? Ou seja, inutilizado de alguma forma para a guerra. De modo que todo o adversário que se levantasse contra o exército de Israel, posteriormente o exército de Judá, eles olhariam, fariam uma análise e chegariam à conclusão de que aquele exército do povo de Deus é um exército fraco, impotente, incapaz, e dessa forma eles investiriam contra eles. Porém, sempre Deus se manifestava, e esse é o propósito, Deus se manifestar no meio do povo. Deus atrai o inimigo e ele se manifesta. Todo o tempo do povo de Deus foi dessa forma e sempre vai ser assim. O inimigo olha para cada um, e agora eu faço a primeira aplicação da nossa pregação nesta manhã. Deus atrai o inimigo até você e então ele se manifesta. Quantas vezes isso acontece? Até nós mesmos pensamos, não vou suportar, mas há uma manifestação da graça e do poder de Deus e o louvor sempre vai ser para ele.
Mas a questão que eu levantei com vocês aqui do texto, se naquela ocasião de Josafá, o exército era pequeno, impotente, por que o exército inimigo, sendo que 3, e eu disse que um deles, apenas um deles, já seria o suficiente para derrotar o exército de Josafá. Um deles. Porém, existe o desejo de conquistar a terra de Judá, de subjugar Josafá, mas ele não quis ir sozinho. Por que que ele não quis ir sozinho contra o exército de Josafá? Ele vai chamar mais 2, vai se unir. E agora nós temos 3 exércitos fortes, poderosos, guerreiros, com cavalos, com carros, estratégia. E eles 3 agora estão contra Josafá. Por que que não veio um sozinho? Então, meus queridos irmãos, é esta questão que nós levantamos nesta manhã no programa Jesus e Salvação, e essa questão da nossa pregação nesta manhã. Preste atenção nisso. Quando é que o inimigo, ele realmente observa? Há momentos que o inimigo observa o povo de Deus e ele diz assim: olha, tá para mim. E ele vai investir contra o povo de Deus e ele vem sozinho. Ele não vai fazer aliança com ninguém. Ele vai vir sozinho e vai derrotar o povo de Deus. E temos várias passagens na Bíblia nessa condição que não me dá tempo de trazer aqui à tona como exemplo. Mas você é um leitor da palavra de Deus, você já está pensando numa situação dessa, em que o inimigo observa o povo de Israel, quando as 12 tribos estavam juntos, ou depois, então, somente Judá e Benjamim, na época dos reis de Judá, e eles olhavam e viam: não, agora dá para eu ir sozinho. E vinham, e iam até, então, Judá, e derrotavam Judá. Outras vezes eles observavam e eles sabiam: não dá. O meu exército sozinho, embora o exército de Josafá seja pequeno, não dá para eu ir sozinho. O que eles viam não era físico, meus irmãos. Não é físico, porque já coloquei e repito, observando fisicamente, observando com os olhos humanos, olhando para o exército de Josafá, ele era impotente e incapaz, mas desta feita, o exército inimigo, ele observa lá e ele fica com medo. Ele não tem coragem de enfrentar sozinho Josafá. Então ele vai chamar mais 2 reis, e serão 3 reis para combater Josafá. Mas já lhes adianto, foram suficientes? 3 foram suficientes? Nem 3 foram suficientes para derrotar Josafá nessa peleja. E eles sabiam disso. Tanto é, o que eles puderam unir de força para combater Josafá, eles se uniram, mas não foram suficientes. Josafá nem sequer põe a mão na espada. Josafá vai colocar cantor na frente. O que é, irmãos, que está fazendo a diferença aqui? E nós vamos aprender nesta pregação. Aprenda este princípio do reino de Deus, por favor. Olhe para a palavra de Deus e aprenda princípios para você ser vencedor, para você contar com a ajuda de Deus. Deus está deixando isso aqui para nós aprendermos, porque Deus, ele quer que nós sejamos vencedores, não derrotados. Primeiro, porque Deus sempre quer ver o nosso bem. Segundo, porque a nossa vitória glorifica, engrandece, faz com que o nome do Senhor seja propagado e se reconheça que Ele é Deus. Ele não trabalha com a força humana, Ele não trabalha com forças materiais, não. Ele é poderoso em si mesmo, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de um exército humano aqui forte, coisas extraordinárias. Preste atenção na aplicação outra para você. Quando for fazer a obra de Deus, não fique se equipando, não fique se preparando, não fique pensando que eu não consigo fazer com esse pouco que eu tenho. Queira saber se Deus é contigo. Porque se Deus disser, vai,
porque eu serei contigo nesse negócio. Acabou. Não tem a questão aqui de você ter pouca força ou ter pouco recurso. O recurso é dele, o poder é dele, a força é dele. Qual que foi o diferencial na vida de Josafá nessa ocasião e que trouxe temor para o exército inimigo? Então nós lemos o capítulo 19 e o segredo está aqui. Este é o segredo de nós, irmãos, sermos vencedores. As coisas não são complicadas. O que Deus pede de nós não é difícil. Não é um sacrifício absurdo que você não possa fazer. Então vamos aprender o que é que Deus espera de nós. E você está sendo derrotado quantas vezes o inimigo vem. Está aparecendo a época dos juízes. Tudo que planta, o inimigo vem e arranca. Tudo que cultiva também vai para a mão do inimigo. Tudo que cria, no final das contas, na hora de desfrutar, quem desfruta é o inimigo. Você sempre está perdendo alguma coisa. Então vamos aprender aqui os princípios que regem o mundo espiritual e o reino de Deus, para que nós possamos ser vencedores, para que Deus ele venha se manifestar no nosso arraial, no nosso negócio, na nossa causa, e assim nós venhamos vencer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe só para o texto sagrado do capítulo 19 que eu li. Houve primeiro uma repreensão de Deus em Josafá, para Josafá. Por quê? Porque Josafá tinha feito uma aliança. E com quem ele se aliou? Ele se alia com Acabe naquela guerra de Ramote-Gileade. E naquela guerra que ele se uniu com Acabe. Acabe, no auge da guerra, ele tirou as vestes reais e deu para Josafá, dizendo para Josafá: você é o rei, você aqui é que comanda, eu sou um homem simples. Mas o que é que o inimigo estava armando? Pois é, já havia uma profecia contra Acabe que ele morreria nessa peleja. O rei morreria nessa peleja. E Acabe pensava em enganar Deus, colocando Josafá como rei. E então, quando o exército aqui se levanta contra aqui Acabe nessa guerra contra aqui em Ramote-Gileade, o exército inimigo, o rei fala no seu exército: não quero nenhum nem outro, eu quero o rei. Vá lá e mate o rei. E quem era o rei? Acabe. Só que Acabe estava como um soldado comum. E Josafá estava com a coroa, com as vestes reais, com o cavalo real. E os inimigos então vai contra quem? Contra Josafá. Porque o exército inimigo não sabia quem era o rei de Israel. E quem é que está vestido com as vestes reais? Josafá. Então é ele. Mas não era. Ele era rei de Judá. O rei de Israel estava disfarçado, estava correndo. Mas Deus livrou Josafá naquele momento. E aí, o texto que você bem conhece, um soldado inimigo, na sua simplicidade, abre o arco lá, ó, e lança a flecha. Onde que a flecha vai atingir? Exatamente aquele que era o alvo, que Deus já estava determinado, Deus já havia determinado, ele era o alvo. Josafá, Deus livrou, mas agora Deus repreende Josafá: por que você foi fazer aliança com o inimigo? Então, a primeira lição: você quer a manifestação de Deus? Você quer que Deus entre na tua causa? Você quer ver o extraordinário de Deus? Você quer com pouca força vencer muitos? Então, a primeira lição: pare de fazer aliança com aqueles que Deus aborrece. Aprenda isso. Pare de fazer aliança com ímpio. Pare de fazer aliança com pecador. Pare de fazer aliança com este mundo. Lembre do conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, gente. Não façamos aliança com este mundo. Não façamos aliança com o pecado. Deixe de fazer aparelhamento com aqueles que Deus tem como abomináveis. Seja pessoa santa, seja separado, santifique o Senhor em tudo na vida, não é só dentro da igreja. Deus não quer ver a tua santificação só dentro da igreja, é em todo o tempo, é onde você estiver, é onde nós estivermos. Irmãos, não façamos aliança com o inimigo, não façamos aliança com o ímpio, isso é abominável. Nós vamos atrair o inimigo para perto de nós, consequentemente atraímos a ira de Deus sobre a nossa vida.
Então, se nós queremos Deus a nosso favor, corte essas alianças. Segundo, olha aqui, boas coisas contudo se acharam em ti, que tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Olha o que vai livrar nessa primeira oportunidade de Josafá? O fato dele ter colocado o coração para buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor, irmãos. Não busque socorro no homem, busque socorro em Deus. Coloque o seu coração para buscar ao Senhor. Terceira lição que nós temos aqui nesse texto do capítulo de número 19. Estabeleceu Josafá juízo na terra em todas as cidades fortes. E ele então conclamou o povo e fez com que o povo tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Ou seja, Josafá vai colocar juízes, vai colocar ensinadores e vai percorrer toda a terra de Judá, determinando que todo o povo voltasse para Deus, se consagrasse a Deus, se pusesse a buscar o Deus de seus pais. Volte-se para a palavra, volte-se para os mandamentos, volte-se para a lei de Deus. Comece a observar estas leis e colocar em prática. Josafá começou a ensinar o povo e trazer o povo para junto de Deus. Começa a trazer o povo para junto do altar de Deus. E começou a haver uma consagração. E começou a haver o culto de louvor e adoração ao Senhor. E o povo começa a se unir num avivamento e num despertamento a buscar a face do Senhor. Quando o adversário, quando o inimigo, ele percebe que está havendo um retorno para a presença de Deus, então está na hora de investir, está na hora de batalhar. Aprenda a terceira lição. Por que quantas vezes você toma propósito de se levantar a buscar o Senhor e fazer o teu ministério ser melhor? Você quer ser melhor do que você foi ontem. Não é ser melhor de qualquer um dos outras pessoas, não. É ser melhor do que você foi ontem. Você quer melhorar os passos, quer melhorar o compromisso com Deus. E por que quando há esse propósito, parece que as coisas apertam, parece que as coisas ficam piores do que já estavam? Saiba de uma coisa, é o inimigo querendo te atrapalhar. Porque se houver um renovo da tua aliança com Deus, se houver uma aliança do teu concerto com Deus, você se tornará uma pessoa invencível. E esta é a palavra correta. Você vai ser uma pessoa invencível, porque Deus vai estar na tua frente, e Deus é invencível. Logo, você será um mais que vencedor. Esta é a palavra de Deus. Mas para isso precisa haver conserto, aliança, retorno para o altar, buscar a Deus, se sacrificar, renunciar o pecado, renunciar o mundo, renunciar as alianças com este mundo e fazer uma aliança com Deus. Como é que eu faço uma aliança com Deus hoje, pastor? Através de Jesus Cristo, seu amado Filho. Jesus veio para morrer na cruz e pagar o preço do seu resgate, tirar das trevas e te reconciliar com Deus. Agora, você andando com Jesus Cristo, você anda com Deus. Quando Deus olha para você e vê em ti Jesus, o seu Filho, então estás em paz com Deus, então és um vitorioso. Deus vai se manifestar. Mas tem que haver compromisso. Não é dentro de igreja, somente é dentro de casa, é na família, é no trabalho, onde quer que estejamos, na escola. Seja compromissado com Deus. E Josafá, além de ser compromissado com Deus, chama o povo para se compromissar com Deus. E o inimigo falou, está na hora de nós barrarmos isto. Mas um só viu que não dá certo. Por que não dá certo? Quando aquele povo, pensamento, visão do inimigo, quando o povo de Deus começa a buscar a Deus, Deus se manifesta no meio deles, e isto é então perceptível no mundo espiritual. Então o inimigo vai pensar comigo, eu somente não vou conseguir. Eu consigo contra o exército físico, mas agora tem o exército espiritual com eles. Agora eu vejo que há um que é maior do que nós, com eles nós precisamos unir forças. Então é onde temos amonitas, moabitas e das montanhas de Seir, 3 nações unidas.
para ver se vão conseguir. Mas olha como Deus é extraordinário. Quando Deus, então, ele vê esse movimento e o inimigo se levanta para atrapalhar o propósito de avivamento, de renovo, de conserto no meio do seu povo, então Deus levanta um profeta e vai dizer para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar. Fica em pé e vede o grande livramento de Deus. Você não me buscou? Você não se pôs a se consagrar diante de mim? Você não fez um concerto, uma aliança comigo? Então eu tenho uma aliança contigo agora. Eu tenho uma aliança, você não tem uma aliança com a minha palavra? Você não se comprometeu com essa palavra? Estou eu comprometido contigo agora e vou me manifestar. Então Deus disse para Josafá: não tereis que pelejar, eu pelejo nessa causa por você. Fique em pé e veja o livramento. E Josafá acreditou, foi revestido de fé, ele creu nessa palavra, tanto que creu que coloca cantor na frente. Eu vou ver a manifestação da glória de Deus. É assim, irmãos, que nós vencemos peleja e vencemos guerra. Aqueles que estão conosco sempre vão ser maiores do que nós. Nas pelejas, na caminhada dessa jornada, as coisas sempre serão difíceis para nós. Não tem nada fácil, não. Não tem guerra fácil, não. A guerra sempre vai ser renhida, mas não peleje sozinho, não guerreie sozinho, porque se você guerrear sozinho, você vai ser consumido, exterminado pelo inimigo. Chame o Senhor por meio da batalha e para a guerra. Como é que eu faço isso, pastor? Compromisso com esta palavra. Compromisso com a palavra de Deus. Coloque em prática, seja prudente, não somente ouvinte esquecido, mas um ouvinte que pratica no dia a dia. Você sabe o que é certo, o que é errado? Não sabe? Então aprenda aqui. E uma vez que aprendeu, coloque em prática. Quando fores fechar algum negócio, se lembre da palavra. Está errado? Recuse, não faça, não vá, não se alie. Alie-se com o Senhor, una-se com Deus e tu serás então um vencedor. Amém? Graças a Deus.